Hoje, 26 de janeiro. Pedi para o companheiro Sérgio, né, o nosso secretário de obras, passar aqui. Dia 26 de janeiro de 2026, nessa perspectiva que nós estamos apresentando aqui na tela da TV Leal. Agradecendo, né, a você que está conosco nesta manhã de segunda-feira. Sérgio Lozican é secretário de obras, eu diria que um veterano secretário, já passou aí por outras administrações, está à frente dessa pasta. Quando conversamos, né, Sérgio, você sempre cita, é bem complicado, a gente sabe. Daqui a pouco tu arruma, daqui a pouco a chuva vem e estraga. Mas, afinal de contas, tu assumiste esta responsabilidade, junto com a prefeita, de fazer acontecer, de resolver os problemas de Nova Palma. Bom dia, como é que vai? Bom dia, Ivan, bom dia, ouvintes e telespectadores da TV Leal, que não abrange só a nossa quarta colônia, como a prefeita disse. Ela extrapola os nossos limites, né? E dizer que é uma satisfação, uma alegria passar aos nossos munícipes alguma coisa do que foi feito nesse ano de 2025. Eu sei que você não saiu de casa ontem, né, por virtude aí de problemas de saúde, que não é também nada relevante, mas às vezes a gente tem que ficar de molho. Mas eu sei que tu está muito feliz hoje. Tu não pôde ir no interior, no comércio, mas a tua comunidade, o time do teu coração é campeão do Dom Érico. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Pois é, Ivan, a alegria é muito grande, né? Depois do desastre que aconteceu em 2024 lá, o Cruzeiro ser campeão depois de 15 anos. Eu tive a felicidade de jogar Dom Érico só. Um em Ivorá e um em Faxinal. Que posição tu jogava, Sérgio? Eu era meia e centroavante. A gente passou pelo Franciscano, passou pela Associação, Avenida de Agudo, por onde a gente jogava, né? No Botafogo de Faxinal um tempo. E sempre muito dedicado ao esporte, a gente construiu aquele estádio junto, e infelizmente hoje a gente vê que foi destruído, mas quem sabe a vitória de ontem traz nova esperança para o pessoal do Quimborá. Que maravilha! Eu também rendo aqui todas as minhas homenagens, né? Vivi parte da minha vida, da minha história em beira de campo, contando Dom Érico, enfim, e o Cruzeiro realmente mereceu ontem, como qualquer outro que fosse campeão merecia, mas foi a vez do Cruzeiro. Sérgio, gostaríamos de te ouvir, então, a respeito do que foi feito no ano passado e do que foi destruído no ano passado. Essa é a realidade. A chuva veio para causar esse transtorno, mas que a administração municipal da Nova Palma esteve sempre presente, trabalhando, reconstruindo, construindo. Então, eu gostaria de te ouvir. Bom, Ivan, a gente tem que começar pelo início, né? Todo início de uma nova gestão, de uma nova administração, ela requer algumas coisas que a gente precisa fazer para começar o trabalho. Recebemos a prefeitura, o Parque de Máquinas, com a administração anterior trabalhando até o dia 31. Né? Eles entregaram as máquinas, o maquinário, entregaram o Parque de Máquinas para nós dia 31. E a gente, dia 2, resolveu, então, antes de sair a campo, fazer uma revisão total de todos os maquinários, caçambras, carros. E isto custou tempo, foi até o dia 20, 25 para revisar tudo. Mas, aos poucos, a gente começou a fazer a engrenagem, limpamos o Parque de Máquinas, colocamos as coisas nos seus devidos lugares. E, a partir daí, com as caçambas que nós tínhamos, o maquinário que já tinha sido revisado e arrumado, a gente começou uma limpeza na cidade, ainda um rescaldo da enchente de 2024. A gente fez uma limpeza mais, como se diz, a grosso modo, do que tinha ficado, e começou-se então o trabalho aqui na cidade. A partir do dia 30 de janeiro, nós tivemos a felicidade de contar com uma empresa que veio de Lajeado, a MAC, que nós proporcionou 2.400 horas com maquinário, e nós começamos então a recuperação das estradas.
e que vieram trabalhar com nós com uma hidráulica, um rolo, 3 caçambas grandes e uma moto niveladora. Esse trabalho começou aqui na cidade e começamos da cidade à Vila Cruz. Foi o primeiro trajeto que a gente fez um trabalho de recapeamento da estrada, com bastante cascalho, aqui da cascalheira do seu Fernando Vecina, e levamos essa estrada até perto da residência do nosso vereador no Pinhalzinho, que é o André Lago. De lá nós voltamos e fizemos a estrada de Vila Cruz até Novo Paraíso. E também de Novo Paraíso ali até o asfalto ali na linha base, e de Novo Paraíso até a saída ali onde fica a casa do seu Pigato, ali, Rodrigo Pigato. Foi a primeira etapa do recapeamento da estrada com as 2.400 horas da MAC. E, ao mesmo tempo, com as nossas 2 caçambas, que estavam em dia de trabalhar, a gente foi fazendo as estradas vicinais, colocando algum material e recuperando algumas estradas que não tinham tanto acesso. Mas a prioridade foi recuperar as estradas principais, até o Canimborá, as que davam acesso ao asfalto ali no Novo Paraíso. E posso dizer com tranquilidade, Ivan, a gente teve um gasto bem excessivo no conserto e peças de maquinário. Nós gastamos em peças R$ 773.448,17. E em serviços R$ 248.935,78, fora o que foi consertado e serviços realizados aqui na nossa oficina. Então foram gastos elevados, mas que aos poucos foram sendo recuperados todos os nossos maquinários. Graças a Deus, hoje, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Também quero dizer que o orçamento que a gente teve no começo do ano para trabalhar esse ano, na Secretaria de Obras, era de R$ 6.708.731,30. Isso dividido em 12 meses, dava R$ 559.062 por mês para gastar. E nós tivemos um gasto de R$ 503.500 por mês. Quer dizer que tudo que foi realizado, tudo que foi feito, sobrou nós tivemos um saldo de R$ 666.774. Então, as pessoas acham que a Secretaria de Obras não fez muito, mas eu quero afirmar e afirmo que na maioria das comunidades, na maioria das estradas, a patrola passou 5 a 6 vezes esse ano, exceto entradas de propriedades, que a gente vem tentando recuperar aos poucos. Mas, como a prefeita salientou antes, né, o tempo não nos ajudou. A gente tinha recuperado em junho 80% da nossa malha rodoviária, veio a chuvarada e voltamos ao ponto zero. Agora, de novo, no Natal, a gente tinha recuperado praticamente as estradas que tinham sido estragadas e veio a chuvarada do Natal. Aí choveu 70 milímetros numa comunidade, depois choveu 70 milímetros na outra, depois na outra. Não foi num lugar só. E a gente teve que fazer toda a recuperação. As máquinas hoje estão lá no Queimborá. Temos recuperando Santa Terezinha, que não foi dada uma atenção especial até agora. Fizemos 8 bueiros lá. Estamos encascalhando todo o cerro da Santa Terezinha. Hoje vai patrola e rolo. A estrada da barragem, Cerro Azul, foi feito sexta-feira, todo ele. E as máquinas estão subindo agora, dando um devido rescaldo e atenção para a estrada de Felisberta, a linha Gramado, né? Então, eu tenho certeza que aqui a Secretaria de Obras está fazendo o que pode.
em termos de recuperação de estratos, né? Só vou lhe fazer uma colocação aqui, Ivan. O que a gente colocou e recuperou em bueiros este ano. Se a gente dizer aqui, 960 tubos colocados, vamos dizer, aonde? Realmente, aonde a gente já nem sabe mais. Mas foram colocados 178 tubos de 80 centímetros, 250 tubos de 60 centímetros, 380 tubos de 40 e 160 tubos de 30. Já vou explicar. Nas estradas, a maioria dos bueiros refeitos foi de 80 e 60. Não colocamos mais tubos de 40 e nem de 30 nas estradas. Por quê? Porque a vazão que tinha antigamente, quando eu fui secretário há 23 anos atrás, 22, no tempo do Tunico, isso não existe mais. Hoje a vazão da água com a chuvarada, com as enchentes, bueiros de 40 e 30 não suportam mais. Então a gente, quando recuperou os bueiros, com a maioria entupido e destruído pela enchente de 2024 e agora de julho de novo, a gente fez um serviço para tentar garantir o escoamento da água. Deixa eu só te fazer uma colocação, Serginho. Em relação aos os tubos, vocês adquirem fora? Tem alguma produção aqui? Como é que funciona? Não, aqui tubos até 80 centímetros, os tubos de 80, são a empresa daqui do Beto Mosca, que a gente diz, né, o apelido dele, que a gente adquire, ele que ganhou o pregão, a licitação. Então, são todos comprados deles, de 20, 30, 60 e 80 centímetros, tudo do Beto. De 1 metro, a gente foi uma empresa de fora que ganhou. E Galerias, uma empresa de Maravilha, Santa Catarina, que ganhou. Esse é o legítimo dinheiro enterrado, né? É o trabalho que a gente faz e que o povo não enxerga, que a população não enxerga, mas que é muito necessário. Sem bueiro, sem uma atenção especial para tirar a água da estrada, a gente não constrói estrada, né? Então, eu queria dizer que a gente também, no interior, construiu 2 pinguelas grandes no Quemborá. Aqui na Cascata do Pingo, que não tinha acesso, foram feitas 3 pinguelas. No Arroio Portela, né? Aqui também na cidade, mais 3 passagens, umas pinguelinhas, e uma grande na linha do Soturno. Questão de pinguelas era o que era mais necessário e urgente fazer, a gente conseguiu fazer. Passo a divulgar um pouquinho sobre a nossa cidade aqui. Estrada, eu não vou entrar em muito detalhe, porque a gente tentou fazer o que foi possível, né? Recuperação e coisa. Só colocar que, além daquelas 2.400 horas que veio na primeira etapa, nós fomos agraciados com mais 1.100 horas da MAC, e aí essas 1.100 horas foram investidas no Chapadão, Santo Antônio, Rincão dos Freus, e na estrada que liga a divisa com o Pinhal Grande, aqui nessa parte alta do município. E o restante eu não podia deixar. Eu comecei a entrar no Quemborá lá em junho. Foi a comunidade a última que eu fui atender. E aí as últimas 560 horas da MAC a gente fez a estrada do André Lago até o Quemborá, depois até a divisa com Dona Francisca, fez na barragem. E agora, com o nosso maquinário, estamos recuperando essa estrada aqui, que tanto pedem ali no Rincão, na Felisberta e na linha Gramado, vamos subir o Gramado. E esperamos que não venha mais essa chuvarada toda, tá? E 3.400 horas com a MAC. E ainda contratamos mais 1.500 horas de hidráulica, caçambas e reta escavadeira. E 200 horas de rolo quando nós não tínhamos nosso rolo. Tá? Então, só para o povo
escutar e ver que investimento foi feito. Só que, infelizmente, vou dizer mais uma vez, quando a gente recuperava toda a estrada, a malha geral estava recuperada, a chuvarada estragava. Não foi dinheiro botado fora, porque a gente tentou fazer com que as estradas estivessem em condições. Eu sempre digo o seguinte, às vezes o agricultor reclama, minha entrada está ruim, mas a entrada das vezes é 800 metros, e a geral tendo bom, quando a gente fica doente, é mais fácil chegar no recurso. Os 800 metros de estrada ruim na entrada, a gente dá um jeitinho de ir ligeiro também, mas como estava a nossa estrada geral, do Caimborá a Nova Palma, eu, em 25, meia hora eu vinha, né? E assim todas as outras estradas gerais. Aqui na estrada da Salete, por exemplo, foi patrolado 6 vezes as estradas. Passado o rolo, a água vinha destruía. Para São João também a mesma coisa, foi patrolado. Fica ruim, tem as esculturas, a gente tem que dar uma atenção especial, e é o que a gente faz quando dá, né? Então, isso é em termos de estradas. Vamos para a cidade. O que nos preocupa aqui na cidade é a iluminação pública. Né? Ela já é uma iluminação de muitos anos. A gente necessita fazer um projeto para mudar pelo menos a entrada nas ruas principais. Espero que a prefeita e o nosso governo consiga fazer isso, não é uma coisa barata, né? Qual é a maior dificuldade, Serginho? Queima muita lâmpada? Vou chegar nisso aí. Na cidade, esse ano foram trocadas em torno de 850 lâmpadas. Tá? Também foram trocados o que não aparece, o que não... as lâmpadas do ginásio do Caimborá eram lâmpadas antigas, foram colocados refletores. No Pinhalzinho, com a parceria da comunidade, também foram trocadas todas as lâmpadas do ginásio por refletores. No Novo Paraíso, a comunidade comprou os refletores, a prefeitura foi lá, colocou. Aqui no ginásio municipal, aqui na cidade, também foram trocadas as lâmpadas, tudo por refletores maiores para dar maiores condições de visibilidade no turno da noite. E agora compramos os refletores para trocar no Santo Inácio também. Então é um trabalho que devagarzinho, a gente não pode fazer tudo na mesma pegada, porque esses refletores, o preço é bastante elevado e tem custo, né? Então tudo com seu devido tempo. Certo? E foram colocados inúmeros pontos de iluminação no interior, no Caimborá, onde faltava. Aqui na cidade mesmo, na saída para a linha 3, foram colocados novos pontos de iluminação com haste e já com lâmpadas de LED, né? E essas estão durando mais. As antigas, aqui como na entrada da cidade, na Emancipação aqui, queimam bastante. A gente troca e quando vê, na outra semana já tem lâmpada queimada de novo. Por isso eu disse, a gente precisa fazer um investimento e recuperar, fazer uma coisa mais, não por beleza, mas que não tenha tanto gasto em lâmpadas. Só quero te perguntar em relação às estradas que você falou aí, em relação ao trabalho de recuperação. Nesse trabalho de recuperação entra também a questão da vala, a questão da limpeza das ruas também, Sérgio? Sim, não. O serviço que a gente veio fazendo da linha 11, por exemplo, ao Caimborá, nós levamos 25 dias para reabrir a estrada, né? Ela estava bem desde que foi feita, nunca foi feito um trabalho de reabertura, se fez, e o pessoal parece que gostou do serviço. Começou a se fazer também a reabertura da estrada Santa Luzia, depois a gente parou por causa das enchentes lá, e que é o grande problema nosso, né? Que eu até fui com a prefeita olhar essa estrada ali e a gente tem intenção de desviar os rios, porque cada vez que chove o rio sai na barragem de cima e
vai até a outra pela estrada, causando um problema muito difícil de resolver. Porque a gente vai lá, arruma, 6 vezes a gente arrumou e continua dando problema. Também, Ivan, só para dizer que não é fácil, quando chove, as passagens. Na Felisberta, por exemplo, a gente fez e refez, pelo menos 6 vezes o passo. Os tubos, a água vem, leva embora, a terra leva embora. E lá tem 2, tem uma que faz divisa com Pinhal Grande e a outra aqui onde morava o seu Lepla, ali na residência que é do Sansão, conhecido como Sansão, né? A gente fez e refez. Agora estamos estudando fazer um pontilhão ali, tá? E na barragem do Cafundó é outro problema. Os agricultores precisam passar e cada vez que o soturno enche, a gente desloca lá 2, 3 dias para fazer a recuperação da cabeceira, né? Mas tudo a gente faz com prazer e faz quando dá. A população está entendendo, né? Outra coisa que dizem do secretário, o secretário é meio duro, é meio... Eu costumo dizer assim, Ivan, prefiro dizer um não, quando não dá para fazer, do que um sim, apertando a mão, batendo nas costas e não aparecer lá, né? Então a gente tem um sistema de trabalhar que muitos talvez dizem, mas é difícil conversar com o homem lá, é sempre não. Eu prefiro dizer o não e daqui 15 dias poder ir lá fazer o trabalho. Muito bom, isso aí, secretário. Eu sei que tu tem mais coisas aí, né, para falar. Só queria te perguntar para não fugir da minha memória. Como é que você trabalha com o cascalho? Que eu sei que você já encascalhou aí várias estradas. O cascalho é produzido aqui mesmo? Olha, Ivan, essa é a maior dificuldade que a gente encontra no nosso município. Nós tínhamos só 2 cascalheiras licenciadas. Uma no Quemborá, lá na propriedade do Jocely Garlete, que infelizmente esgotou o cascalho, né? E a outra aqui em cima na terra do seu Fernando Veste, né? Que são as cascalheiras licenciadas. Então, o que está acontecendo? A gente leva o cascalho daqui da cidade, programado para o comércio e para aquela região. Inclusive, agora para o Dom Érico, acho que a estrada deu para ter um bom acesso, né? Tava muito boa. Eu tive no segundo domingo lá, até comentei com minha esposa e disse, olha, a estrada tá muito boa, o Serginho tá focado. Não, é que aconteceu que a gente antes do Natal tinha feito essa estrada, choveu, tivemos que reabrir, foi num sábado de manhã, as patroas foram lá dar acesso, a gente fez tudo de novo, rolou tudo de novo. Ano novo deu mais uma chuvinha, estragou, a gente voltou para lá fazer de novo, para que no Dom Érico essa estrada tivesse em condições, né? Sobre calçamento aqui na cidade, a gente fez aqui 1.139 metros quadrados de calçamento novo na Rua das Nações Unidas, no bairro Guilherme Escapim e no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que é aqui na entrada que haviam feito a rua de cima e os 2 acessos laterais não tinham sido feitos. Então a gente concluiu esses calçamentos novos. E remendos, como a gente chama, conserto de buracos na cidade, a gente fez 563 metros e 16 centímetros de remendos. Totalizando aí mais ou menos 2.000 e poucos metros com os outros que a gente fez e não colocou aqui. Agora estamos recuperamos um calçamento na linha 11, que não sei se foi mal feito, foi muito próximo, a gente simplesmente foi lá recuperar o calçamento que tinha sido destruído pela chuva e estava muito perto da horta lá, trouxe ele mais para dentro, vamos tentar fazer um muro lá para não acontecer de novo o que aconteceu. E estamos recuperando 600 a 700 metros de calçamento no Quemborá. Começamos semana passada.
não, a tubulação era no meio da rua, na frente da marcenaria do Severo, no Nini Escapim ali. A tubulação da água era no meio da rua e o peso dos caminhões quebraram os tubos. Então foi feito um investimento lá agora de 100 tubos, um bueiro de 40 atravessando a rua para tirar água e outro do lado de fora do calçamento agora com tubos de 60, em torno de 100 tubos, e estamos refazendo o calçamento. Vamos ver se a solução vai ser definitiva. Esperamos que sim. E nossos calçamentos não são feitos mais com terra e nem com areião. É tudo com pó de brita. O investimento é grande. Todo o calçamento que a gente fez, a recuperação e o calçamento que estamos fazendo é com pó de brita. Aqui dentro da cidade, que eu não lembre, que eu não me lembro de ter passado, mas acho que não tem muito problemas com o calçamento, né? Aquele calçamento que foi feito. E eu queria te perguntar o seguinte, se tem, você pode falar. Não tem muito, me parece, que fazer ainda em relação a calçamento, ou tem. Mas nada que mais uns metros de asfalto aqui, nessa administração ainda, se Deus quiser, não termine com esse problema, né, Sérgio? Não sei se a prefeita gostaria que eu falasse, mas a gente tem sim, ânsia por asfaltar essa rua que desce aqui no Tura, aquela do posto de saúde, e ligar essas duas para resolver esses problemas aí. Como seria bom, né? Se a gente conseguisse isso aí. Então a cidade estaria, como eu digo, fechada, com asfalto praticamente todo ele feito no centro da nossa cidade. Isso seria uma grande vitória. Também falar sobre o campo municipal, né? A prefeita deu uma pincelada ali e disse que o campo certamente estaria pronto no fim do ano. Também espero. Mas tem que se dizer, esse campo aí já deu muito trabalho até o momento. Foram feitos 11 drenos de 1,20 m. Foi colocado cascote, um cano especial, uma manga especial para fazer a drenagem e também um pano especial para a água filtrar e entrar na drenagem. Depois se cobriu com cascote de novo e com terra. 11 drenos. Cada dreno desse tem uma saída de água com uma caixinha que entra nos tubos de 40. 140 tubos de 40 foram colocados no lado de baixo para receber essa água que sai dos drenos. E dali ela sai para fora do estádio. O que deve ser feito em questão de dreno ainda? Fazer mais 4, 5 saídas da água que fica agora na parte externa do campo, na tal da pista de caminhada, né? Quando chove fica água empoçada ali, então essa é uma preocupação que a gente tem que resolver, mudando aqueles canos brancos de água que tem por tubulação de 30, para tirar essa água. E depois de feito esses drenos, Ivan, 320 cargas de material foram recolocadas no campo para nivelar. Havia sido tirado da enchente, a gente não sabe se foi tirado demais ou não, mas nós tivemos que colocar mais 320 cargas. Olha, foi um trabalho árduo e bastante, que demorou bastante para fazer. Mas graças a Deus agora estamos colocando a grama, vamos ver como é que fica. Ontem sábado foi passado calcário, foi molhado de novo, hoje vai ser molhado e vamos, quem sabe amanhã, fazer o primeiro corte de grama, né? E demanda, o alambrado está estragado, o muro está estragado, a iluminação pública, a iluminação do estádio estragou, não tem. Então tem bastante serviço para fazer. Mas a prefeita, nós temos esperança de, em julho, poder dar quem sabe, uma notícia boa para a comunidade aí e para a nossa cidade, que o campo em julho esteja quase pronto. Pois é, com certeza terá um jogo de inauguração. Não joga mais, né? Falando em jogar, sabe o que meus parceiros aí em cima da secretaria fizeram? Fui no Enespref com eles e eles fizeram eu jogar.
e veio uma bola assim, eu fui dar um voleio, quase me quebrei. Meu irmão. Então, não é mais para ti, né, não, Sérgio? 68 anos, a gente tem que se cuidar um pouquinho. Verdade. Né? Deixa eu só te perguntar, essa grama que está sendo colocada, que foi colocada, aliás, é uma grama especial, uma grama que veio de fora? É uma grama, ela era para ser especial, mas veio bastante misturado, né? Mas acreditamos que vai ser semeado mais uma grama no meio. Tá? Também, aqui na cidade, a gente fez, a prefeita citou aqui no Portela, tinha uma passarela muito bonita que a administração anterior fez e precisava ser feitos os muros, né? E começaram a colocar pedras grandes ali. Eu digo, não. Vai ficar muito feio essa entrada da cidade aí, colocando um pedrão ali numa passarela bonita, que vai chamar atenção. Aí a administração e nós juntos, Secretaria de Obras, administração, tudo resolvemos fazer um muro. Ele teve um custo de R$120 mil, mas hoje está ali. Já deu 4, 5 enchentes e o muro está ali. Se fosse pedra, quem sabe se não tinha levado tudo, né? Então são pequenas coisas que a gente vem fazendo que não aparecem, não são obras vultuosas. Outra obra que demandou bastante trabalho foi a cabeceira da ponte do Bom Retiro, que lá tinha um pontilhão, né? E a gente trabalhou praticamente lá 15 dias, buscando pedra, levantando, colocando malha de ferro, concreto usinado, e graças a Deus já veio 2, 3 enchentes depois disso, e lá está o trabalho ainda intacto. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo, que não resultam assim em grandes visibilidade, mas que são importantes e são necessárias. Pois é. Eu não sei se tu terminou, tem mais alguma coisa, Sérgio? Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero falar só sobre a recuperação e coisa da Praça Bruno Pipe. A pracinha lá embaixo, perto do Beto Pesa Mosca lá, ela encontrava-se bastante deteriorada, bastante estragada. A gente fez um trabalho lá junto com os CCs, com os nossos funcionários, nossos servidores, e recuperamos aquela pracinha e foi entregue então para a comunidade. Tá? Dizer que também, Ivan, nesse momento, que a gente aqui, secretário, não faz nada sozinho, né? São os servidores que abraçaram a causa. Quando a gente precisa deles, eles estão sempre aí, seja sábado. Exemplo, no Natal. Natal era feriadão, né? E deu aquela chuva. Eles trabalharam quarta de tarde, trabalharam quinta, sexta, até sábado de meio-dia. Né? Ano novo, de novo, choveu, se trabalhou quinta e sexta. Né? Então, eu quero agradecer aqui de coração a todos eles, ao Calu, que é o nosso coordenador da cidade, que faz um trabalho fantástico, Bertoldo e o Beto Redim, que são meus coordenadores do interior. Tá? Então, a gente fica feliz pelo que fez e estamos aí. Agradeço aos meus colegas secretários também, pela sempre estarem prontos a colaborar, o convite da prefeita, e dizer que o Sérgio está aí até quando a prefeita assim o desejar. Sérgio Brabo ou Sérgio Manso nesse ano de 2026? Olha, Ivan, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito. Uns acham que eu sou bravo, mas a professora também, ela tem um jeito diferente, né? Eu fui professor 33 anos, desses 33 anos, diretor 18 anos. Então a gente não podia ter sempre a carinha sorrindo para os alunos, né? Diretor é uma coisa, professor é outra. Mas uns conhecem por bravo e outros por coração derretido. Então não sei. Tá? Mas eu te conheço há muito tempo, realmente tu é muito emocional. Bom, para finalizar, eu não vou te perguntar assim, a perspectiva para 2026, porque é exatamente o que tu falaste aí. A perspectiva é fazer acontecer, fazer o trabalho. Bom, aí daqui a pouco uma grande obra, perfeito, aí nós vamos ter tempo para falar, enfim. Lembro também, né, Sérgio, só para nós encerrarmos aqui, que tu me dizia lá no comecinho, quando fiz uma entrevista, olha, a professora
e então prefeita Jucemara Rossato me fez um convite e eu não posso fugir da raia, vou ajudar a secretária. Em outra oportunidade, tu me dizia também, bom, Ivan, eu tenho mais esse ano, que é o ano que passou, para estar à frente de trabalho. Hoje eu tenho uma afirmação tua que é esse trabalho que tu vai continuar fazendo em 2026. Tudo isso, lógico, pela prefeita, que tu tem uma admiração especial, né? Fica difícil falar na presença, né? Mas... Então deu. Deu. Não precisa falar mais nada. Sérgio, um abraço, muito obrigado. Conte com a TV Leal. Tá bom, obrigado pela oportunidade. E dizer que os munícipes podem ficar tranquilos, que aqui, enquanto secretário de obras, a gente vai fazer o possível e o impossível para fazer o melhor. Tá bem. Quando aquele nó vem na garganta, não é fácil, né? Eu também... Eu já sou meio Eu também sou muito emotivo em certas ocasiões da minha vida.